Alô, booktubes, ou como eu digo, levezas. Vamos lá para mais um diário de leitura e vou fazer um vlog de leitura, juntamente com essa leitura nova que estou fazendo. Já comecei a ler esse livro, é um livro do clube, tá? Tomar um wheyzinho aqui. Vocês já tomaram um whey de cookies? Muito bom, muito bom. Tô lendo um livro que se chama Kim Ji-young. Kim Ji-young. Nascida em 1982. O nome de quem é a autoria, que eu não sei se é um homem ou se é uma mulher, inclusive eu tenho que pesquisar sobre isso, é Cho Nam-jo. Deixa eu ver rapidinho. É uma escritora, acabei de olhar, escritora sul-coreana. Esse livro basicamente conta a história da Kim, que é uma mulher nascida em 1982, e ela tá tendo alguns lapsos de personalidade. Ela tá falando como outras pessoas, ela tá, assim, imitando outras pessoas do nada. E o marido dela tá muito preocupado com a esposa. E aí eu tô achando esse livro bem legal, contou um pouquinho sobre a infância dela. Eu já tô em 26% desse livro, e aí eu vou começar agora na adolescência dela. Começar a ler um pouquinho sobre a adolescência da Kim Ji-young. E assim, o narrador é observador, pelo que eu tô percebendo até o momento. Ele é terceira pessoa, né? Ele conta a história da Kim. E contou da infância dela, que a avó sempre dava mais visibilidade pro irmão, porque ele era o único filho, e para ela e para a irmã, não. O pai, assim, era meio passivo nessa questão de decisões. A mãe dele é quem decidia tudo, e quem, assim, falava, não, vamos também fazer para as meninas, era a mãe, né? E esse livro vai fazer uma crítica a, basicamente, o desequilíbrio que existe entre ser homem e ser mulher na sociedade. E, enfim, tá sendo bem legal. No atual do livro, porque ele conta coisas que já passaram também, no atual do livro, eles foram pra casa dos pais do esposo, e basicamente ela tem um desses lapsos assim de personalidade e começa a falar como se fosse a mãe dela. E aí, né, os pais, a mãe dele fica tipo, o que tá rolando, né? Tipo, por que você tá falando assim? Aí a irmã dele fala, olha, não briga com ela, porque ela tá muito sobrecarregada, ela acabou de ter um filho, etc e tal. E enfim, eu acho que vai falar sobre isso, né? Sobre o que é ser uma mulher adulta na sociedade em que vivemos. Então eu tô achando legal, até o momento. E é isso. Tô no 26% do livro. E aí, galera, leitores, tudo bom com vocês? Eu nem ia gravar, porque eu vou começar uma leitura nova agora. Definitivamente vou começar agora, ó. Acabei de tirar do plástico. E eu queria fazer esse vlog só focando no outro livro, né? Que é Nascido em 1982. Só que, sei lá, tá 32 minutos de capítulo na contagem do Kindle. E assim, tipo, não vai dar tempo no meu cronograma, porque daqui a pouco eu vou treinar e etc e tal, então não vai dar tempo. Então eu abri esse livro aqui. A Livraria dos Achados e Perdidos, da Susan Wiggs. E aí a sinopse dele é a seguinte: há um livro para tudo, em algum lugar da vasta biblioteca do universo. Como Natalie dizia, deveria existir um livro que personificava todas as coisas pelas quais ela estava passando. Então, tipo assim, eu acho a capa desse livro, assim,
perfeita. Eu tirei ele, gente, do plástico, né? E só brilhoso, assim, e até no tato mesmo, o nome, só o nome é brilhoso e etc e tal. O livro todo é fosco, e eu sou apaixonada por livro fosco. E agora eu vou ler. Tô até de roupa de academia. Daqui a pouquinho vou pra academia e vou ler agora. Separei já os marcadores que eu vou usar para marcar. E é isso. Caraca, Celina. As palavras ondulavam em um borrão molhado diante dos olhos dela. Olha que bonito para falar que ela tava, tipo, chorando ao ler. Que lindo. Tô achando, gente, eu não sou de chorar com livro, não. Eu tô achando que talvez eu chore com esse aqui. Entenderam? Só pelas informações que eu li aqui na orelha do livro, talvez. Não gosto muito de ler a orelha do livro, não, porque eu acho que dá muito spoiler do livro. Mas só pelo que eu dei uma lida por cima aqui, parece que eu vou chorar. E é isso, tudo bom? Hi guys, how are you? Pessoal, definitivamente não consigo ler 2 livros ao mesmo tempo. Então vou voltar para o outro. Havia comentado com vocês que iria ler um outro livro. De fato, eu comecei a ler o outro livro, só que eu não consigo. Eu acho que eu vou misturar as 2 histórias. Quando eu consigo ler 2 livros ao mesmo tempo, são basicamente livros que eu intercalo de literatura e alguma coisa para eu estudar. 2 livros de literatura eu não consigo. Tentei e não consegui, então vou voltar a ler apenas o do Nascida em 1982. Já tô com meu cafezinho aqui. Fiz um cafezinho. E é isso. Bora ler. Bom, pessoal, estou em 42% do livro. Primeiro conta um fato que acontece na família, né? Que aí parece que a Kim, ela meio que surta. Depois vem contextualizando a história dela. Então conta a história da mãe, que a avó, né? A avó, ela era sempre muito focada no filho, porque, pelo que eu entendi, essa questão de gênero na Coreia era muito forte. Não sei atualmente como é, porque, sinceramente, não é algo que esteja sob os meus conhecimentos, mas eu acredito que vai citar alguma coisa aqui no livro. E aí conta, desde o momento que ela nasceu, ela tinha um único irmão mais novo e ele era tratado como se fosse o rei da casa. Depois de um tempo, a irmã mais velha vai para uma faculdade. A priori, entende-se que ela vai para a faculdade que ela não queria para poder ajudar a família, a irmã mais velha. E aí conta sobre a adolescência deles. E logo em seguida aí a gente tem o início da vida adulta da Kim Ji-young, que é de 2001 até 2011. Então a gente tem esses aspectos, né? O livro é dividido em datas e em épocas da vida da Kim.
Hello pessoal, tudo bem? Terminei de ler o livro, vou colocar a capa aqui para vocês verem, aumentar um pouquinho o brilho, né? Porque normalmente eu leio no quarto à noite, então eu abaixo o brilho para ficar confortável para eu ler, né? Eu terminei dia 19/11 e é esse livro aqui. Kim Ji-young, nascida em 1982, e agora eu vou dar um panorama geral do que eu achei do livro, e se você ainda não leu, provavelmente vai ter algum spoiler aqui, e possa ser que você não curta tanto. Então, se você não quer spoiler, não veja essa parte do livro, do vídeo. Bom, esse livro, gente, ele é da editora Intrínseca. A autora dele se chama Cho Nan-jo. Inicialmente eu fiquei com dúvidas do gênero, quem estava escrevendo, se era um homem, se era uma mulher, mas aí durante a leitura ficou muito óbvio para mim que era mulher, e é uma mulher coreana que escreveu sobre a realidade em que muitas mulheres da Coreia se encontram, da Coreia do Sul. No final do livro, existe uma nota em que a própria autora ela conta que muito do que tem no livro é inspirado na própria vida dela. Então, ela começa contando que a Kim, ela tá tendo alguns lapsos de personalidade, tá assumindo a personalidade de outras pessoas, pessoas vivas, pessoas mortas, pessoas famosas. Ela tá assumindo a personalidade dessas pessoas, então ela tá falando como essas pessoas, ela tá assumindo a personalidade de fato dessas pessoas. E aí o marido dela fica muito preocupado, né? E da segunda parte do livro para o final, a gente percebe que é basicamente um panorama geral da vida da Kim. Então conta a infância dela, em que ela vivia com os pais, em que o irmão mais novo, por ser homem na Coreia, ele tinha ali as melhores regalias da casa, e depois conta da adolescência dela, em que a irmã mais velha foi para a faculdade, mas teve que abrir mão de um sonho para poder auxiliar os pais, porque o pai tinha sido mandado embora do emprego. E ali ela conta também a batalha da mãe, que submersa, por essa questão de gênero, desigualdade de gênero muito intrínseca nela. Mesmo assim, a mãe rompendo ali com paradigmas da época, de criação, de ideais, de uma forma muito, muito assim, sensível, muito rasa, porque ela tinha toda uma história ali, ela trazia uma bagagem de muitos anos de desigualdade de gênero. Então acaba que essa questão de gênero, ela já vem muito intrínseca na gente. A gente acaba considerando normal essas questões de gênero, por exemplo, homens ganharem melhor que nós, e aí a mãe dela acaba rompendo muito assim sutilmente com alguns paradigmas da época, e aí ela fica mais velha, chega a época dela ir para a faculdade, ela começa a se relacionar com outras pessoas, Ela conhece uma pessoa que ela namora por algum tempo, depois ela conhece o atual esposo, e assim, ele é minimamente um querido, porque às vezes eu percebi muito nesse livro que os homens eles fazem o mínimo e a gente bate muita palma, para homem. E assim, durante a juventude dela, que ela tá na faculdade, que ela arruma um trabalho, ela percebe que existe assim muita dificuldade para ela arrumar um trabalho. Ela percebe que o currículo dela é impecável, não bate um currículo de um cara só porque ele é um cara, porque não tem nada demais no currículo dos outros homens, e ela não consegue emprego. O emprego que ela consegue é inferior.
e enfim, depois ela se casa e começa uma pressão muito forte para ela ter filhos. E um dia na casa dos pais do esposo, eles começam, né, a cobrarem muito dela ter filhos. E aí ela fica super sentida, porque o esposo não defendeu ela em momento algum. Ele fala, não, realmente eu agi errado, eu devia ter te protegido, mas aí de uma forma muito velada, ele acaba dobrando ela ao machismo da época, né? E é o machismo que a gente vê até hoje. Ele diz pra ela, olha, eu acho que a melhor forma da gente calar a boca desse pessoal é a gente ter um filho. E aí ela fica, mas será que eu tô preparada pra isso? Será que é isso que eu quero? Agora que eu tô trabalhando, agora que eu tô numa empresa, agora que eu tô ganhando meu salário, não é assim um salário exorbitante, mas é um salário que é meu. Então ela se vê aí nessa sinuca de bico e aí acaba que ela opta, né, assim, com essa pressão, sem parecer pressão do marido, ela opta por ter um filho. E aí ela tem uma menina. Eles ficam com muito medo, né? Assim, ela fica com muito medo de ser julgada, porque na Coreia ser homem era mais para a família, era uma honra muito grande, era uma honraria, né? E enfim. E quando ela tem o filho, a filha, ela não volta a trabalhar, ela fica sendo mãe, né? E aí, com o tempo, com o passar do tempo, ela vai passando por situações constrangedoras. Tipo assim, um dia que ela tá passeando com a filha no parque, alguns homens que provavelmente tinham a mesma idade dela, 32 anos, só que eles estavam trabalhando provavelmente em algum escritório, e ela estava tomando um café enquanto a filha dormia no carrinho, eles falam em voz alta que queriam ser como aquela esposa sanguessuga, que ela estava sugando o marido enquanto o marido estava trabalhando, ela estava tomando café na praça com o filho. Então, tipo assim, ela veio e fala, caraca, mas ela pensa, né? Obviamente que ela não fala nada disso. Tudo que a gente vê durante o livro é muito pensamento dela, sabe? Ela não expõe nada. E tudo que a gente guarda muito pra gente, chega uma hora que sai para algum lado. E nessa questão saiu para a saúde mental dela. E nisso o marido procura ajuda psiquiátrica, leva ela num psiquiatra. Então, a partir do final do livro, com 10% do e-book, porque eu li e-book, com 10% do e-book mostra quem é que estava narrando a história. E é o psiquiatra dela. E aí o psiquiatra dela fala que inicialmente ele deu um diagnóstico que ele poderia ter esperado um pouco para dar. Primeiramente ele falou que era uma depressão pós-parto, que evoluiu para uma depressão maternal, mas que na verdade ele acreditava ser algum quadro de dissociação, alguma coisa do tipo. E aí, gente, no meio que ele estava contando ali da história dela, que ele sabia como que ela sofria, o próprio psiquiatra começa a contar da vida da esposa. Ele fala, sabe como eu sei disso? Porque a minha esposa, ela teve um filho também, ela era a melhor aluna da classe, da faculdade, eu estudava junto com ela, nós éramos médicos, e aí ela parou ali de atuar para poder ser mãe. E aí ele começa a contar da própria esposa. Então a gente percebe que ele atende uma mulher, mas mesmo assim ele negligencia a esposa nesse papel de mãe. Porque o filho começou a sofrer problemas na escola, quem teve ali total responsabilidade foi a mãe. A mãe, que já tinha voltado para o mercado de trabalho, teve que parar de trabalhar de novo para dar conta do filho, né? Para ali arcar com todas as questões do filho. E a gente percebe, assim, isso muito gritante no final do livro. Eu vou ler para vocês, para a gente terminar esse vídeo. No final do livro, ele está contando ali, né, sobre a experiência. E ele fala ali sobre a família. E fala que tem uma foto, né, da família no quadro, né? E ele fala
sobre uma colega dele, que acabou de entrar na sala, e aí ele começa a falar dela, que ela é uma ótima profissional, só que ela vai ter que sair, porque ela tá em uma gravidez de risco, e ela precisa de repouso, e nisso ele fala que ela é ótima, e eu vou ler pra vocês, pra gente terminar. Soo-yeon vinha sendo uma ótima funcionária, sem dúvida. Tem traços bonitos, alguns diriam elegantes, uma maneira agradável e prática de se vestir, inteligência ágil e charme. Ela inclusive sabe como eu gosto que seja preparado o meu café, de qual cafeteria, com quantas doses de expresso, e traz a caminho do trabalho. Alegre e afetuosa, tem sempre um sorriso no rosto para colegas e pacientes. Infelizmente, em razão de sua partida repentina, mais pacientes decidiram abandonar o tratamento em vez de serem direcionados a outro terapeuta da clínica. É uma perda de receita. Mesmo as melhores funcionárias podem causar muitos problemas quando não têm uma situação bem resolvida no que diz respeito à maternidade. Vou ter de me certificar de que a pessoa que venha substituí-la não seja casada. E aí, né, eu olhei e falei, poxa, acabou o capítulo, né, vou trocar. Cliquei. Foram para as notas. Gente, o livro acaba assim. Eu falei, não pode ter acabado assim. Tipo assim, o cara que trata de uma mulher que tá sofrendo pressão psicológica pela sociedade no geral, que tá tendo quadros ali psicológicos, que tá precisando de tratamento psicológico, psiquiátrico. Ele trata uma pessoa e ele, sendo homem, ele negligencia a saúde e a existência das mulheres ao redor dele, da esposa, da colega de trabalho. Vocês percebem? Então esse livro ele é uma grande crítica e eu adorei a experiência de lê-lo. Não é o melhor livro que eu li em 2024, mas com certeza tá ali entre os 5 melhores livros que eu li esse ano. E assim, muito bom pra gente ter algumas reflexões, pra gente olhar com carinho, olhar assim e pensar, né? Quantas vezes a gente se negligencia para que outras pessoas tenham as suas necessidades sanadas enquanto as nossas estão gritando pela nossa atenção. Então, se você está nesse impasse, se você é uma mulher casada, se você é uma mulher que está se percebendo nesse lugar de opa, ele faz a mesma coisa que eu, por que ele está ganhando mais que eu? Ou tá certo isso? Tá certo eu ter que abrir mão de tudo enquanto o meu parceiro não abre mão de nada? Será que tá certo isso? Eu indico a leitura desse livro, tá? E essa aqui é a autora, vou mostrar pra vocês sobre a autora. Essa aqui é a Chonan-jo. Ela também nasceu em Seul e ela fala que muito do que ela traz para esse livro é da própria experiência dela. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa análise, né, dessa contação de história por alto. E eu indico sim, viu? Essa leitura aqui. E no mais, se vocês curtiram, comentem aqui se deu vontade de ler, o que vocês acham dessa temática, né, que é assim, a gente já vem falando há muito tempo, mas continua sendo atual, né? Enquanto não muda, continua sendo atual. E o que vocês acham dessa temática? Qual que é a opinião de vocês sobre? Comentem aqui, me sigam nas redes sociais, deem like nesse vídeo, se inscrevam aqui no canal e eu vou fazer bastante vloguinhos para nós, tá bom? Um beijo e até a próxima leitura ou próximo vídeo de vlog. Tchau!